essa mudança tributária que a gente está falando, então hoje é feito dessa forma que eu falei, né? Então, o Simples Nacional é feito uma alíquota, eu costumo falar que quanto mais cresce, mais borrachada a gente leva nas pernas, que faz o quê? Com que as empresas tenham uma tendência de quanto mais próxima da virada, ou seja, quanto mais próxima do regime tributário ser alterado, maior a sonegação. E o governo sabe disso. Isso não é novidade para ninguém, o governo tem total visão sobre isso, só que nunca mexeu um palito para mudar, entendeu? E agora, né, não tinha mais como, não foi nem o governo que fez, como falando para vocês, não foi o governo que fez essa alteração, essa mudança, a legislação, a criação, não. Ele simplesmente trouxe à tona para ser aprovado. E aí, levou-se em consideração todo um contexto da legislação atual e criou-se a reforma para essa mudança tributária. E agora, a partir de agora, a reforma vai ser como? Vai ser apurada direto no item, no produto. O que vai funcionar? O que vai melhorar, né? Então, com relação à concorrência, né? O que vai melhorar com relação a tudo? Hoje, o que a gente faz? A gente chama os nossos tributos, eles são apurados por dentro. O que é uma apuração por dentro? Quando a gente faz o cálculo, então a gente chega lá, a gente coloca lá para fazer, vou dizer, a gente quer montar essa caneta aqui. Então a gente compra matéria-prima para montar essa caneta, a gente usa mão de obra para montar essa caneta, a gente tem os gastos fixos da nossa empresa, luz, água, telefone, aluguel para montar essa caneta, e essa caneta aqui custou para a gente, no final, R$5. Aí hoje é feita uma conta maluca, né? Então, só para vocês entenderem como que a gente faz o custo, que eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Então a caneta, a gente tem lá material, que é colocado nela, mão de obra, que é colocado nela, despesas fixas, entra nela. Então, vou colocar aqui foi R$1, aqui foi R$2, aqui foi R$1,50, mão de obra, aqui despesa fixa a gente gastou R$1 também. Então, vou imaginar, grosso modo, que a nossa caneta aqui custa R$4,50 de custo. Então, esse aqui foi o custo nosso. Custo da nossa caneta, R$4,50. Então, o que a gente faz? A gente vai lá assim, eu quero, aí a gente liga para o escritório e fala, quanto que eu pago de tributo? Então, vamos por lá, tributos. Eu chamo de tributos, só para vocês entenderem, a gente está falando de imposto também, tá? É que a forma correta de você falar impostos, mais contribuições, PIS, COFINS, é tributos. Então, a gente trata dessa forma, sempre a gente fala de tributos. O imposto, ele começa com a letra I, tá? Então, ICMS, IPI, ISS, isso é imposto. O tributo é tudo que não seja imposto, ou seja, PIS, COFINS, contribuição social, isso já é contribuições. Contribuições mais impostos vira tributo, tá? Então, só para a gente falar. Então, vem aqui, tributos. A gente trouxe para cá, a gente paga 12% de tributos. Aí a gente fala assim, quanto que eu pago de... Vou pegar aqui. Então, 12% de tributo, aí você fala assim, eu tenho umas despesas financeiras, que ela vai corresponder a 1,5%, por exemplo, eu tenho lá o lucro da minha empresa, que eu vou considerar aqui 15%, então, grosso modo, claro que isso aqui é muito variável, hein, tá? Então, isso aqui, cada um tem o seu, ok? Pode ser 18% aqui, pode ser 7% aqui, mas nunca menos que 12%. Eu sempre falo, você põe 12% aí, tá? E ganha, mesmo sendo Simples Nacional. Então, vamos lá, 1,5%, 15%, a soma disso aqui dá 28,5%. As empresas têm que fazer esse cálculo hoje. Ela pega esse valor aqui e divide por 100. Ela pega 1, né? 1 menos esse percentual aqui, dá 0,715. Isso aqui é aquilo que a gente chama de markup, tá? Aqui a gente vem e fala assim, ó, meu custo é esse aqui. Então, se eu dividir por esse vai ser meu preço de venda. Então, meu preço de venda vai ser R$6,29. Se a gente pegar esses R$6,29, multiplicar ele em 28,5%, subtrair do valor que a gente fez do custo, só para fazer a prova aqui, tá? A gente volta no preço de custo, para provar que realmente a fórmula está correta, tá? Então, esse aqui é o tributo, não, né? A margem. Então, aqui a gente... Vou pôr isso aqui. Olha, está mostrando isso aqui para a gente, só para vocês entenderem como vai funcionar, tá, gente? Então, foi assim. Hoje, só para a gente entender, na atual legislação, o que a gente faz? Nossos produtos, eles são feitos assim. Então, a gente põe lá, vou repetir isso aqui, fica bem claro. Material, R$2, mão de obra, R$1,50, despesas fixas, R$1, valor do nosso custo, R$4,50. Tributos, a gente pagou 12%, 1,5%, 15% de lucro, 28,5%. Utilizando o markup, a gente chegou que o nosso preço de venda tem que ser R$6,29. Se eu apliquei sobre os R$6,29, eu apliquei exatamente 28,5% para ver quanto isso vai dar no final. E subtraindo dele, dá R$4,50. Muitas empresas fazem isso de forma errada e acabam não entendendo porque não entra dinheiro no caixa. Tá? Então, o que a gente fez lá? O que a gente vai fazer a partir de agora? Então, a partir de agora, esses tributos, o que vai acontecer? A gente vai fazer assim, a gente vai chegar, vai tirar esse cara aqui da conta, tá? E vai deixar só essa aqui, a gente vai tirar os tributos da nossa conta, vai custar R$16,50, por exemplo. Então, sobre R$16,50, observe que você já vai ter os seus 15% de lucro aqui, né? Você vai ter lá, então vai dar um total de 16,5%. O seu produto na venda vai ser R$5,39. Isso vai ser o seu preço. Deixa eu mudar, só para a gente fazer um comparativo aqui, vai. Sem a reforma, com a reforma. O regime
legislação atual. Assim. Legislação atual, com a reforma. Então, com a reforma, a gente vai tirar os tributos aqui, e nosso preço de venda vai ficar 5,39, ou seja, vai reduzir nosso preço de venda? Teoricamente, sim. Tá? Então, vai vender a 5,39. Então, quando o João for fazer uma compra lá na empresa, no mercado, ele vai achar nosso produto lá, exemplo, hein? Tá? Imagina que nosso produto fosse para a prateleira direto, a R$ 5,39. Sobre esse 5,39 vai ter o valor da reforma. Já vou traduzir isso em tributos para vocês, em percentuais. Imagina que a reforma fique com 26,5%. Então, vai ser vendido a 6,81, exemplo. Tá? Mas, observe, nós vamos, então, vender esse produto a 5,39, vai ser nosso preço de venda, e 1,43 vai ser recolhido direto para o governo. Entendeu? Então, ele não engloba o preço de venda. Não. A prateleira vai estar 5,39 e o valor da reforma vai estar ali ao lado dela, R$ 1,43. E o consumidor vai pagar R$ 6,82. Ficou mais claro, eu acho. Então, aqui, isso é o regime atual, como a gente trabalha hoje. As empresas trabalham nessa loucura, então definir esse preço de venda aqui. Depois, a empresa, a partir de agora da reforma, a gente não precisa mais usar essa fórmula de colocar os tributos aqui, então não fica por dentro. Ele serve que aqui ele está por dentro, ó, ele fechou aqui. Aqui ele não está por dentro, ele está por fora, ele foi aplicado em cima do produto de venda. É mais justo por causa disso. Entendi. Então, o serviço vai fazer a mesma coisa, exatamente. Então, tanto serviço quanto produtos, qualquer situação que a gente for vender, é isso. Vai usar dessa forma aqui, vamos voltar para cá. Então, por isso que a gente fala que a concorrência se torna mais justa, porque a gente vai enxergar os tributos, e eles vão ser igual para todos, tá? Paulo, então você está falando que não vai existir mais o regime do Simples Nacional? Só Deus sabe, entendeu isso? Mas se ele existir, ele vai ter que ser de forma diferente, porque muitas empresas vão perder a vontade de comprar, vocês vão entender por quê, comprar do Simples Nacional. Então, a redução da carga tributária vai haver, teoricamente, hoje a nossa carga tributária, se a gente for medir ela, a partir do momento que nasce um produto na indústria, até ela chegar no consumidor final, ela fica entre 34% e 38%. Ela vai cair entre 26,5% e 28,5%, que é o que o governo propõe para essa reforma, que é alto, tá? Vamos dizer de verdade, ainda continua alto. A ideia era que ele fosse bem aqui próximo, de 25% para baixo, mas o governo está jogando em 26% e quer chegar a 28,5%. A gente tem o IVA dual. O que é o IVA dual? Tá? Então, assim, puxa, o que é o IVA dual? O IVA é, na verdade, imposto sobre valor agregado. Tá? Por que valor agregado? É só a gente voltar na nossa planilhinha aqui. Porque ele está agregado ao produto, tá vendo? Ele fica aqui do ladinho, então ele está juntinho, colado, ó. Isso é agregado. Ele não é embutido. Aqui ele é embutido, aqui ele é agregado. Aqui ele é embutido, aqui ele é agregado. Aqui ele está dentro do tributo, aqui ele não, ele está dentro do nosso preço de venda, aqui ele não está dentro do nosso preço de venda. Então ele não é agregado, ele não é embutido, ele é agregado. Então ele está ao lado, coladinho. Por isso que a gente chama de IVA dual. Dual por quê? Porque são dois tributos, tá? Então IVA dual, porque são dois tributos, e imposto sobre valor agregado, porque ele está próximo, ao lado. Tá? Então, o que é o IVA dual, na verdade? Por que dual? Porque é o IBS e o CBS. Então, o IBS é imposto sobre bens e serviços. E o CBS é contribuição sobre bens e serviços. E aí a gente vai ver lá, né, que o governo aproveitou e falou, vou criar mais um imposto, que é o imposto seletivo. Tá? Então, vocês vão ouvir muito pouco falar do imposto seletivo. Quando a gente olha para o IBS e o CBS, a gente enxerga que dentro dele tem tributos. Aí o governo falou, só que existe dentro dessa situação, o governo fala assim, alguns segmentos, né, então saúde, alimentação, né, combustíveis, pessoal, aí tem lobby. Lobby é quando eles vão lá e tiram proveito da situação também. Mas eles vão lá e falam, viu, olha, se aumentar muito aqui na área do medicamento, na área da saúde, os médicos também vão reclamar, tá? Então se a gente aumentar muito aqui, eu acho que a gente deveria ter uma isenção. Então tem redução tributária para todo mundo. Aí ele vai lá e fala, então vamos reduzir para essa área, a alimentação a gente vai reduzir, então cesta básica a gente vai reduzir, então ele começa a reduzir, a educação a gente vai reduzir, alguém vai ter que pagar essa conta, porque ele reduz no IBS e reduz no CBS, ele falou, cara, se a gente reduzir isso, a gente não vai ter o dinheiro que a gente precisa. Ele fala assim, então o que a gente vai fazer? Vamos criar um imposto seletivo. O que é um imposto seletivo? Quem usa coisas que, teoricamente, fazem mal à saúde, aumenta os gastos nos hospitais, paga mais. Quem são esses? Os fumantes, entendeu? As pessoas que bebem. Então, a cerveja vai ficar mais cara, a pinga vai ficar mais cara, o cigarro vai ficar mais caro. Tá? Então, também a questão da beleza vai ficar mais cara. Então, creme de beleza, perfume, que isso são considerados supérfluos. Tá? Então, tudo que você falar, é supérfluo, refrigerante, vai ficar mais caro. Tá? Então, tudo vai subir. Mas porque o que não for repassado no IBS e CBS vai para o IS. Então, esses produtos que, teoricamente, fazem mal para a saúde, de alguma forma, as pessoas engordam, as pessoas vão procurar mais os hospitais, isso traz, de alguma forma, mais custos para o SUS. Então, o cigarro também pode causar câncer, enfim. Todos os produtos que eles colocam em situações que existe, de certa forma, um grau de risco nele, ou que esses produtos sejam, de certa forma, dispensáveis, como se o perfume fosse dispensável, mas sim, dispensáveis, mas o governo acredita que seja dispensável, ele vai jogar todas as diferenças de tributos que ele não recolheria no IBS e CBS em cima desses tributos. Então, esses tributos eles vão ter um acréscimo. Esses produtos terão um acréscimo nas suas tributações. Entendi. Até a questão do serviço. Vocês vão perceber que o serviço, tem muitos serviços que hoje têm uma tributação baixa e que passa a ter uma tributação bem maior. Né? Então, a questão da própria construção civil, a questão dos escritórios de contabilidade, as empresas em si, né, que pagam menos tributos, as locações, quem tem prédios para alocar, tá? Então tem uma casa que ela aloca, faz aluguel da casinha dela, todo mundo vai pagar tributo.
Então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, eu vou explicar o que ele é aqui, tá? O IBS ele funciona assim, ó, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Uau, o ICMS vai ser substituído, ele vai estar dentro do IBS, em alíquotas estaduais e municipais. Então vai ter alíquota estadual e municipal dentro do IBS, isso. Então ele vai substituir o ICMS, isso. E o ISS, isso. Então significa que a substituição tributária vai acabar, isso. O diferencial de alíquota vai acabar, isso. Então significa que a gente não precisa mais ficar fazendo apuração de diferença entre ICMS de compra e venda, isso. Então, o que você quer dizer para mim é que todos os tributos passaram a ser de uma forma mais clara e mais simples a apuração. Isso. Tá? Então, mas até chegar a isso, eu estou falando tudo isso, é isso. Só que até chegar a isso vai demandar um tempo. Tá? Então, a gente tem um cronograma para seguir, que vai chegar até 2033, entendeu? Então, assim, Deus queira que eu esteja lá para ver. Né? Então, assim, a gente tem uma vida ainda para chegar até lá, tem pelo menos mais 5 anos pela frente aí. Né? Mas vamos lá. Voltando para cá. Nós temos ainda a CBS. A CBS, ela é Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vai substituir o PIS e a COFINS. Tá? E também parte do IPI. O IPI, na verdade, ele vai passar a ser zerado. Então, de forma zerada, mas por que ele vai existir ainda? É que existe até o ano 2070 uma obrigação do governo manter ele com a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, obrigatoriamente vai existir o IPI. Só que para os estados do Brasil, de forma geral, só quem fizer negociações com a Zona Franca que vai sentir o IPI. As demais empresas não sentirão o IPI, porque vai ser sempre a alíquota zero. Mas o PIS e a COFINS, tchau, não vai mais existir. Uau, então vai ter uma mudança radical. Isso porque eles vão estar dentro da CBS. Então nós vamos ter 2 tributos a partir do momento em que a reforma for implementada na totalidade. Vai ser o CBS e o IBS. O percentual vai ficar entre 26,5% e 28,5%, mas precisa, de fato, de uma regulamentação. Vocês já ouviram falar em split payment, que é o quê? Pagamento dividido, né? Então, split payment. Isso aí vai passar a fazer uma parte diária da nossa vida, tá? Então, o que é esse tal de split payment? Então, split payment, na verdade, o governo, como eu falei para vocês, vou voltar para a nossa planilha, o governo recebe a parte dele aqui e as empresas recebem a parte dele aqui, tá? Então, só que, teoricamente, 6,82, ele vai entrar para a empresa, né? Então ele vai entrar nas condições da empresa. Só que a empresa, olha só que o governo vai fazer um sistema, porque assim, para controlar esse split payment não é tão simples assim, tá? Então, a Receita Federal do Brasil, ela está envolvida lá em desenvolvimento de softwares numa velocidade absurda, tá? E a Receita Federal, ela adquiriu, né, nos últimos tempos, computadores absurdamente, com processamento extremamente rápido, tá? E o armazenamento das informações da Receita Federal vai ter que aumentar muito, porque a ideia da Receita Federal é que imagina o seguinte, hoje você vai lá no caixa, olha como muda o comportamento das empresas, e das empresas em geral. Então, eu estou falando do supermercado, para ficar mais claro. Ou de um restaurante, ou mesmo uma indústria, mas vamos falar do supermercado. Quando a gente vai no supermercado, a gente pega lá na prateleira um sabonete, vai ali e passa pelo caixa. Esse sabonete está embutido em tributos. Alguns supermercados te dão uma notinha qualquer, ou nem dá uma notinha, só fala bom dia para você e você vai embora. E outros supermercados mais sérios, o que eles fazem? Eles recolhem, de fato, eles pegam, emitem a nota fiscal nota de venda ao consumidor, do produto que ele vendeu, do sabonete, e isso vai juntando. Então ele vai vendendo todos os produtos dele durante o mês, no próximo mês, no final do mês, ele faz uma apuração tributária. Ele vê o que ele comprou, vê o que ele vendeu, apura a diferença entre eles e recolhe para o governo. Observe que isso é uma questão de confiança do governo, da Receita Federal, né? Então o Brasil acredita muito, e a Receita Federal acredita muito no contribuinte, porque ela transfere para ele a questão de fazer a importação, a recolhimento. Transfere totalmente para ele vai fazer o recolhimento. O governo consegue, o contribuinte vai fazer o recolhimento. Só que esse contribuinte, quando ele vai fazer o recolhimento, pode seguir atrás, porque muitas vezes não repassou o valor não repassou o valor propriamente dito para o produto dele. O custo dele não está embutido nos tributos. Então ele pega esse dinheiro que ele teoricamente sonegou e põe na conta dele. E o governo falou, e aí começou a atrasar, e você vai lá e faz parcelamento. Então o governo falou assim, sabe uma coisa? A Receita Federal falou assim, uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos puxar para a gente isso. Então, a partir do momento da reforma, ele está querendo fazer o quê? No momento em que passar pelo caixa, esse valor de 6,82, vai ter uma conexão direta com a Receita Federal lá no caixa, que vai dizer assim, 5,39 fica na gaveta, 1,43 vai direto para o governo. Uau! Então ele vai conseguir fazer isso, é o que eles estão tentando. Montar um sistema em que eles peguem todas as informações, nesse momento que está ocorrendo a venda, tá? Nesse momento ocorreu a venda, já sobe que é parte do governo, ou seja, ele já recebe um PIX direto. Já recolheu, você não vai ter que recolher mês seguinte, já recolheu na hora. Teoricamente, para a gente que é empresário, show de bola, é até melhor que aconteça isso. Por quê? Porque a gente não tem mais que se preocupar com o recolhimento, entendeu? A gente vai fazer o recebimento nosso aqui, e o recolhimento já foi feito diretamente para o governo. Claro que vai existir pessoas que vão querer desviar isso aí, mas isso são outros casos. Mas, enfim, isso está previsto, que a gente chama split payment, que é o quê? É o pagamento dividido, parte da empresa e parte do governo. Então, Paulo, também uma outra coisa, eu costumo vender para outros estados. Tá? Eu tenho esse hábito da minha empresa, ela vende para outros estados. Então, lembre-se que sempre que você vender, a tributação ela é feita com base no destino.
Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que a reforma tributária tenha um percentual fixo, entre 26% e 28,5%, isso é um percentual padrão. Pode acontecer dos governos, dos estados, eles vão ter autonomia para que eles possam fazer a redução desses percentuais, se ele achar conveniente, dentro do IBS e do CBS. Tá? Então ele pode, tanto o prefeito quanto o governo, pode reduzir. Talvez, a princípio, eles não mexam nesses percentuais, mas com o passar do tempo, pode ser que eles mexam nesses percentuais. Então, pode acontecer de haver variação. Então, significa o quê? Que quem vai ditar as regras do percentual que vai ser aplicado vai ser o destino. Entendeu? Não vai passar de 26% ou 28,5%, se for definir nesses percentuais. Mas ele pode cobrar um percentual menor que isso para o estado dele, se ele achar benéfico isso, ele pode fazer isso. Lógico que isso vai ter que mandar para um comitê gestor, o comitê gestor vai analisar se realmente vale a pena deixar ele baixar esse tributo, se isso não está ofendendo o sistema, se isso for legal, eles aprovam, vale a partir do ano que vem. Então já fica avisado, todas as empresas vão saber com antecedência o que vai acontecer nos tributos a partir do ano que vem com relação ao estado que ela está destinando as mercadorias. Então, o split payment, ele vai trabalhar com o que a gente chama de débito e crédito. Então, significa que esse 1,43, para mim, ele é, para o mercado ali, ele é um débito. Só que o mercado comprou matéria-prima aqui, né? Então, ela vai ter aqui, então, ela tem um débito de R$1,43 aqui. E aqui, quando ela comprou a matéria-prima dela para fazer o curso aqui, ó, aquela matéria-prima essa aqui, ó, comprou lá R$2. Então, aqui ela comprou R$2, sobre esses R$2 aqui, ela pagou lá, comprou aqui, o tributo aqui. Ela pagou lá 53 centavos de tributo. Então, ela vai ter aqui um crédito. Então, vai dar 0,53. Aí, no final do mês, vai ser apurado. Diferente, deixa eu tirar desencostado aqui, fica bem claro. Então, nós temos o débito, nós temos o crédito. Então, no final do mês, vai ter uma apuração. Então, lembre-se que a empresa ela vai comprar, vai ter prestador de serviço prestando serviço para ela, e nesse momento ela vai ficar olhando toda hora para o crédito. Assim, opa, isso é crédito, opa, isso é crédito, opa, isso é crédito, opa, isso é crédito, para que ela tenha o máximo de créditos possíveis para, teoricamente, recuperar o valor que ela pagou. Ah, então significa que ela pode recuperar, pode. Então pode acontecer no crédito que ser maior que o débito. Então ela vai ter que fazer isso menos isso. Então, ou vai ficar ao contrário, isso menos isso. Então ela vai recolher aqui 90 centavos, por exemplo, aqui. Tá? Então, tudo que ela vender, ela vai ter que dizer, mas você falou para a gente que o governo já recolheu. Isso, falei sim. E de fato já recolheu. O governo já está com o dinheiro na mão dele. Isso. Observe que quando essa conta aqui for negativa, ou seja, que seu débito for maior que seu crédito, está zerado, você não está devendo nada para a gente. Que a gente já pegou no seu caixa. Então não precisa ficar recolhendo uma guia? Não. Mas pode acontecer esse valor aqui ser maior que esse de baixo. Então, esse valor que seria apuração, ele é um crédito. Então significa que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Você vai usar no mês seguinte. Já começa no mês seguinte com um valorzinho de R$3,57. Exemplo, tá? Então, um valor pequeno aqui, mais R$3,57 ali para você somar nos créditos do mês seguinte para fazer abatimento. Entendi. Então, quanto mais eu compro, mais crédito eu tenho. Quanto mais serviço alguém presta para mim, mais crédito eu tenho. Exatamente isso. Então, eu vou começar a comprar. Lembre-se do seu estoque, você não vai conseguir pagar. Então, a lógica não é essa. Qual que é o melhor dos mundos? Você simplesmente tem créditos, débitos e a apuração foi feita, está zerado, você não tem que fazer nada no final do mês. Simplesmente, o que eu comprei foi menor, teoricamente, foi menor que eu teoricamente paguei, que não foi eu que paguei, que pagou foi o consumidor final, e não estou devendo nada para o governo. Tá? Apesar de estar 90 centavos a recolher aqui, ele já foi recolhido com antecipação, a gente já falou que ele foi recolhido aqui. Tá? Com antecipação, foi pago aqui. Então, isso aqui é antecipado. Teoricamente antecipado. Vamos mudar isso aqui, senão vocês vão guardar essa informação. Não é antecipado. Tá? Ele ocorre no momento do pagamento. Ô, Paulo, então você quer falar para mim que se eu vender a prazo, teoricamente, a apuração tributária será a prazo? Isso. Por quê? Porque é a forma justa da reforma tributária. Por isso que é split payment. Então, assim, ó, se eu tenho um produto que eu vendi ele custa, eu tenho ele lá por R$100, eu vendi ele em 4 parcelas, então, cada parcela vai ter a tributação em cima de cada uma delas. Não preciso pagar antecipado para o governo. Uau, então ficou justo mesmo. Então, significa que se a pessoa fez uma compra no mercado de 5,39, de 6,82, isso aqui dividir por 4 parcelas, vai ser 4 parcelas de R$1,70. Então, significa que esse tributo aqui vai ser recolhido em 4 parcelas, sim. O que vai acontecer? Observe onde o governo está se metendo com relação a isso, onde a Receita Federal está chegando com relação a isso. Eu falei para vocês que no momento em que o caixa lá recebeu, parte vai para o governo, parte fica na empresa. Agora eu falei assim, ó, se a gente dividir em 4 parcelas, o governo vai começar a ter que controlar também os boletos. Uau, verdade é, porque ele não vai, essa empresa não vai sentir, não vai sair do bolso dela esse dinheiro. No momento em que, vamos dividir aqui para ficar bem claro, ó, vamos dividir isso aqui por 4 e vamos dividir isso aqui por 4. Então vai ser, no momento desse boleto aqui, ó, no momento que a gente pegou aqui em 4 parcelas aqui, a gente vai receber R$1,35 na parcela e R$0,36 vai direto para o governo. Isso que é split payment. A parte dele vai para ele, nas parcelas. Como vai ser feito isso pela Receita Federal? Só Deus sabe.
entendeu? Mas, então, todos os sistemas, de fato, todos os ERPs, esse sistema que a gente tem na nossa loja, a DC System, vai ter que se adaptar a esse sistema maior. Isso, a gente vai ter que criar um link com esse sistema aí, entendeu? Então, esse sistema que a gente chama de API. Conforme o nosso cliente fez a venda utilizando o sistema de vendas, automaticamente o nosso sistema vai começar a falar com o governo. E todas as duplicatas que forem, ou boletos que forem emitidos, ou prestações, ou nota promissória, ou contrato a parcelar, ou tudo que for parcelado, financiado em 48 vezes, haverá 48 recolhimentos diretos para o governo. Não vai ser. Então, observe o controle que a Receita Federal vai ter com relação a isso. Por isso que eu falei que isso não daria tempo de entrar ano que vem, nem regulamentação não tem. Tá? Então, assim, existe um cronograma para entrar isso, mas a partir de 2026 eu vou explicar como vai funcionar. Então, assim, mas não é, nossa, a partir do ano 2026 começa tudo isso aqui. Não, não é desse jeito assim. Começa realmente a reforma, mas não é desse jeito aqui. Vou explicar como ela vai funcionar a partir de 2026 para acalmar os ânimos. No final dos ovos, no fritar dos ovos, vai ser isso aqui. Tá? Então, eu vou ter lá o split payment, que vai dividir as parcelas, né, se eu for vender parcelado, e cada parcela vai recolher sua parte. Se eu vender à vista, recolhe no caixa. Recolhe não. O caixa vai mandar e o Pix já vai. O cliente, no momento que ele fizer ali, ó, Pix, vai ser uma parte para a empresa 5,39 e vai com 43 para o governo. No momento que o cara fizer um pagamento de um boleto de R$1,70 lá, 1,35 vai para a nossa empresa, 0,36 vai para o governo. Observaram o tamanho do problema que o governo está entrando aí, né? Ótimo, que bom, tá? Isso vai ser bom. Para todo efeito, teoricamente, a sonegação vai reduzir, gente, tá? Então, e é importante a gente sair com essa mentalidade, tá? Mudando a ideia, realmente de até pegar o hábito de pegar notas, porque o que vai acontecer? Quanto mais notas nós tivermos, mais crédito nós vamos ter. Tá? Então, se o nosso crédito passar do nosso débito, que bom, eu tenho dinheiro para receber do governo, mas ele não vai te dar esse dinheiro de volta. Você vai poder abater no ano que vem, no mês que vem. E, teoricamente, se você faz sempre isso, você pode chegar uma hora que você vai ter um valor a receber, ou não, já que o governo não vai devolver esse dinheiro para você. Tá? A não ser que, de fato, sobe muito dinheiro em algumas situações, que vai ser meio difícil, mas se sobrar algum dinheiro, ele vai devolver, vai, tá? Nas condições dele. Diz ele que é rápido que vai devolver. Mas vamos lá. O split payment, ele está para entrar, apesar de testes que vão ocorrer a partir de 2027, ele, teoricamente, ele vai entrar inteirinho em 2033. É porque o governo vai ter que fazer muita situação, vai ter que mudar muito, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui que vai acontecer, mas esqueci de percentual aqui. Que vai ocorrer a partir do mês que vem. Paulo, então 10 de novembro, isso era em outubro, e foi mudado agora para novembro. Era no começo de outubro, dia 6 de outubro, mudou para novembro. Então, o que vai acontecer? Nas notas fiscais que a gente emite, tá? Então vocês vão perceber que os sistemas já estão se preparando, a gente ia liberar até uma versão da DC System, e a gente achou melhor não liberar, porque o governo trouxe mais uma nota técnica para ajustar, e ele mudou do começo de outubro, dia 10 de novembro, o início dos testes. Então significa o quê? Que ele falou assim, ó, todas as empresas, a partir do dia 10 de novembro, podem, não estão obrigadas, e isso podem, poder não é obrigação, ou devem ser obrigação, mas não devem, elas podem optar pelo teste. Então, no seu sistema lá, quando você for fazer agora dia 10 de novembro, você fica desesperado não, tá? É teste. Só que se você transmitir com teste, o teste válido, ele vai fazer validações, algumas validações. Ele vai fazer um monte, a gente se preparou, eu estou falando agora da equipe da Dinancorp, tá? A gente montou toda uma estratégia de ajustes para a gente atender, e aí, 2 dias antes, mudaram a ideia, um dia antes mudaram a ideia. E não começaria em outubro, começaria só em novembro. Por isso que a gente segurou um pouco mais para ver se ia ter algumas outras mudanças. Até agora não trouxe nenhuma. Então, dia 10 de novembro começam os testes das notas fiscais. Qual é o teste? É colocar o valor de IBS e o valor de CBS na nota fiscal. Mas é teste. Está valendo alguma coisa? Absolutamente nada. Uau, então significa que entre 10 de novembro e 31 de dezembro, ou dia 4 de janeiro, posso ficar tudo. Isso. Então, 10 de novembro e 4 de janeiro vai acontecer nada. Tá? Se eu sou empresa simples, vai acontecer absolutamente nada até lá também. Tá? Então, se eu sou uma empresa de lucro presumido, lucro real, tem que se preocupar. Tá? Então, tem que se preocupar entre aspas. Estou livre também agora, a princípio, agora dia 10 de novembro, estou livre, posso fazer ou não o teste. Lembrando que se eu fizer o teste, se eu colocar o IBS e o CBS na minha nota fiscal, obrigatoriamente ela vai passar por uma validação para ver se está certo o cálculo que você fez, as tagzinhas que vão dentro dos XML que você transmitiu. Então, a partir do dia 10 de janeiro de novembro agora, não há que se falar em obrigatoriedade. É simplesmente fase de teste. Então, se você quiser colocar no seu sistema, fique à vontade. Se quiser emitir na sua nota fiscal, fique à vontade. Lembrando que se você colocar esse valor, ou seja, colocou essa tagzinha lá no XML, automaticamente o governo vai validar. A Receita Federal vai validar e falar, essa nota fiscal não pode, essa pode. Tá? Qual é o maior transtorno disso? Atrasar a entrega de mercadoria. Então, assim, se você percebeu que realmente não vale a pena fazer o teste, deixa sem colocar, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Aí, a partir de 5 de janeiro agora é valendo. Tá? Então, todas as empresas estão valendo. Todas entre aspas. Simples Nacional está dispensado por enquanto. Tá? Então, eles falaram que Simples Nacional, por ano 2026, não precisam fazer emissão dessas notas fiscais utilizando a reforma tributária. Mas quem não é Simples Nacional, tem lucro presumido, lucro real, obrigatoriamente, ou estão no sublimite, obrigatoriamente vão ter que disponibilizar isso para o governo. Tá? Então, empresas do Simples, lembrando que não saiu ainda a reforma, a regulamentação. Pode ser a regulamentação, o que eu estou falando é certeza. Até não ser a regulamentação,
são a emenda constitucional e a legislação em si, ela está falando sobre isso, para que a gente realmente respeite isso, e a partir de janeiro de 2026 começa valendo, mas estão dispensadas Simples Nacional e MEI, dessa primeira etapa. As empresas que vão fazer isso aí, então as empresas de lucro presumido, lucro real, elas vão ter que colocar essa tagzinha. Qual vai ser o percentual que a gente vai colocar? 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então eu vou pôr esse valor, ele vai aparecer na nota obrigatoriamente? Sim, obrigatoriamente vai aparecer na nota. Tá, mas qual vai ser 26,5%? 27%? Não, eu falei que é 0,1 e 0,9. 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então significa que em janeiro, minha empresa, ela é do lucro presumido e eu vou ter que colocar isso na minha nota fiscal? Sim, obrigatoriamente. Sim, eu sou Simples Nacional, vou ter que fazer isso? Não. Simples Nacional não precisa se preocupar com isso a partir de 1º de janeiro, dia 5 de janeiro de 2026. Mas, Paulo, esse 0,1 e 0,9 vou ter que pagar isso para o governo? Não. Ele só vai ser para carregar as tabelas da Receita Federal. Então, todas as empresas vão fazer isso? Isso. E qual que vai ser o que vai acontecer com esse 0,1 e 0,9? Como eu falei, ele é um teste da Receita Federal. O que a legislação diz é que esse 0,1 e 0,9, que vai dar 1% no final, vai ser abatido no PIS e COFINS. Nossa, mas como que a gente vai fazer isso? Eu estou esperando também, tá? Eu acredito que o governo, no momento da emissão da guia do PIS e COFINS, vai aparecer lá IBS, CBS e o PIS e COFINS. Quanto vai aumentar o tributo para mim no próximo ano? Zero. Paulo, no próximo ano, olha lá, a gente está falando 2026, quanto vai aumentar o tributo para mim? Zero. Com relação à reforma? Zero. Tá? Então, não vai ter nenhum aumento de carga tributária para Simples Nacional, não. O meu fornecedor, sou Simples Nacional, o meu fornecedor vendeu para mim e falou que vai ter um aumento na carga tributária. Não, isso é mentira. Tá? Então, a partir de 2026, é um teste válido, ou seja, você obrigatoriamente vai ter que fazer valendo, mas ainda está em teste na Receita Federal. 0,1% e 0,9%. 0,1% de IBS, 0,9% de CBS. A soma dos dois, 1%, que vai ser abatido do PIS e COFINS. Abatido. PIS e COFINS, 3% PIS, 3% COFINS, 0,65% de PIS. Daria 3,65%. Vai recolher 2,65% para PIS e COFINS e 1% para reforma. Vai ser separado isso na escrituração fiscal? Só Deus sabe, entendeu? Acredito que vai na própria guia, mas, por enquanto, sem regulamentação. Quando começa isso? 5 de janeiro. Esqueci de falar. Né? Então, assim, durante todo esse percurso, então, o Simples Nacional, Paulo, ele vai estar quando obrigado a fazer a entrega? Vai fazer, a colocar na vida dele a reforma tributária nas notas fiscais, a partir do dia 1 de janeiro de 2027. Então, em 2027, o Simples Nacional e os MEIs passam a ser obrigatórios a integrar a reforma tributária. A princípio, em 2026, apenas as empresas de lucro presumido e lucro real. Então, o Simples Nacional está dispensado em 2026 e passa a valer em 2027 para ele. Isso, ele passa a valer. Lembrando que a reforma tributária, ela vai ter assim, gente, ela vai ser escalonada. O que significa isso? A gente vai trabalhar de 2027 para frente com 2 regimes tributários. Quem é Simples Nacional vai ter o Simples, vai ter a reforma. E aí, como que a gente vai fazer? A gente do escritório que vai ter que se matar, tá? Então, a gente vai ter que fazer as apurações tributárias em 2 tributos, tanto no Simples quanto na reforma, para todas as empresas do Simples Nacional. E as empresas do lucro presumido e lucro real. Essas terão 3 regimes tributários, que é o regime do lucro presumido, mais o regime estadual, que é o regime normal, que a gente chama de RPA, mais a reforma tributária. São 3 tributos, entendeu? São 3 tributos, são 3 apurações diferentes. Nossa, a gente tá ferrado, a gente tá mais que todo mundo. A gente quer tentar contabilidade, a gente tá morto agora, tá? E esse modelo vai acompanhar a gente até 2032. Até 31 de dezembro de 2032, a partir de 2027 até 2032, obrigatoriamente, nós vamos ter esses regimes, que vai ser Simples Nacional, reforma, quem é simples. Quem é lucro presumido ou lucro real vai ter lucro presumido ou lucro real, vai ser o que ela já tem hoje, que é a apuração tributária de CMS e RPA, mais a reforma, entendeu? Então, e como a gente vai fazer isso? A gente passou por tanta bomba, passou pela Segunda Guerra Mundial, tá vivo, entendeu? Passou pela pandemia, tá vivo, acho que a gente vai ficar vivo nessa também, tá? Tô brincando, mas na verdade, assim, vai existir, os softwares estão se preparando para atender isso, mas precisa ser regulamentação, mas é importante a gente saber. Paulo, então, se você perguntar, Paulo, olha, então significa que eu tenho preocupação em 2033? Não falei isso, não. Em 2026, já vamos começar a falar muito sobre reforma tributária, inclusive com empresas do Simples Nacional. Por quê? Para preparar o ambiente para 2027. Para as empresas que são lucro presumido, agora em 2026, apenas informativo, mas obrigatoriamente vai ter que informar 0,1, 0,9. Simples Nacional está dispensado. A partir de 2027, todas as empresas entram no balaio do gato, ou seja, vão atender a reforma tributária, e atendendo a reforma tributária, obrigatoriamente precisa entregar as obrigações relativas à reforma tributária, muito provavelmente serão 0 quase, tá? Porque está tudo caindo na conta do governo. A gente só vai ter que aumentar a nossa forma de apuração tributária para realmente descobrir como que a gente vai fazer isso com relação às conferências que o governo vai fazer por lá, para não acontecer erro de lá para cá. Então, os escritórios de contabilidade vão estar todos antenados, a Dinancorp vai estar antenada também, tá? Para a gente poder organizar tudo isso e levar para vocês em segurança. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, a gente vai chamar um período de transição. Isso. Qual é o período de transição? De 2027 a 2032. Em 2033, acabou-se os tributos antigos. Então, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ICMS, ISS, IPI,
teoricamente, cair esse mercado que a gente enxerga em 2033. O IPI vai permanecer até 2070, mas para a gente, teoricamente, vai ser alíquota zero. Pessoal, agradeço vocês por ficarem comigo até agora, tá? E a gente vai fazer outras chamadas dessas. Fique com Deus.